Quem eram os reis magos que visitaram o menino Jesus? Bem comum, quando olhamos os presépios, vemos 3 reis magos ao lado dos pastores, visitando o menino Jesus, ainda dentro da manjedoura, envolto em panos, com os animais ao lado de José e Maria. Porém, o que você vai descobrir aqui neste vídeo sobre os reis magos, é algo que talvez você nunca parou para meditar ou observar. Será mesmo que eram 3 reis magos que foram até lá? Será que o menino Jesus ainda era um bebê? Eles estiveram junto com os pastores na visita ao menino Jesus? Então vamos lá, desvendar os mistérios dos magos do Oriente e aprender qual o significado dos presentes que eles trouxeram para Jesus e o que essa visita representava. Quem eram os reis magos? E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. Mateus 2. De acordo com a história bíblica, os magos eram sábios ou estudiosos de astros que observaram uma estrela brilhante no céu e interpretaram isso como um sinal do nascimento de um rei especial. Eles vieram do Oriente, tradicionalmente identificados como vindos da Pérsia, para Jerusalém, a capital de Israel na época, procurando o rei dos judeus o que havia nascido, pois acreditavam que a estrela anunciava esse evento. Ao chegarem a Jerusalém, os magos consultaram o rei Herodes, questionando sobre o local do nascimento do rei prometido. Herodes, preocupado com a possibilidade de um rival, consultou os líderes religiosos judeus que lhe disseram que o Messias nasceria em Belém, de acordo com as profecias. Herodes então instruiu os magos a encontrarem o menino e retornarem para contar-lhe a localização, sob o pretexto de que ele também iria adorar o novo rei. Os magos seguiram a estrela que os conduziu até Belém, onde encontraram o menino Jesus com Maria, sua mãe. Eles ofereceram presentes de ouro, incenso e mirra ao menino, e após adorá-lo, foram avisados em um sonho para não retornar a Herodes. Eles retornaram ao seu país por um caminho alternativo para evitar o encontro com Herodes, a qual estava planejando matar o menino Jesus. Quantos reis magos foram visitar o menino Jesus? A Bíblia não menciona quantos magos foram visitar o menino Jesus. Pelo menos 2 estiveram envolvidos, mas não há indicação adicional a esse respeito. A ideia de 3 reis magos provavelmente se origina do fato de terem trazido 3 presentes. Na verdade, tradições da igreja primitiva chegaram a sugerir a presença de 12 reis magos, mas não temos certeza a respeito do número exato. Qual foi a estrela que os magos seguiram? A Bíblia Sagrada não nos dá detalhes sobre a estrela e por isso permanece um mistério. Contudo, diversas teorias foram propostas ao longo dos anos. Alguns sugeriram que poderia ter sido uma supernova, enquanto outros apontaram para a possibilidade de um cometa. Muitas teorias se concentram em eventos astronômicos específicos, como a conjunção de planetas, como Júpiter e Saturno, dentro de constelações com significados especiais, como peixes. Vários acontecimentos astronômicos se encaixam nos relatos devido à importância que planetas e constelações tinham na astrologia da época. Por exemplo, Júpiter e Saturno eram considerados planetas influentes, e Peixes tinha associações com Israel. Quando esses 3 elementos se alinharam por volta de 7 a.C., alguns estudiosos acreditam que isso pode ter sido o que os magos observaram. No entanto, há também quem acredite que a estrela era uma manifestação sobrenatural que não pode ser explicada cientificamente. Independentemente da natureza exata da estrela, o ponto crucial é que ela guiou os magos até Jesus. Quais foram os presentes que os magos trouxeram para o menino Jesus e o que eles significavam? Conforme relatado no Evangelho de Mateus, os magos, tradicionalmente conhecidos como os 3 reis magos, levaram presentes a Jesus quando o encontraram em Belém. E, indo à casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, o ouro, incenso e mirra.
Mateus verso 2 capítulo 11. Os 3 presentes que os magos ofereceram a Jesus foram: ouro, um presente real e um símbolo de riqueza e realeza. Oferecer ouro a Jesus representava o reconhecimento de sua natureza real como rei dos judeus. Incenso, usado em cerimônias religiosas e simbolizava a divindade. Oferecer incenso a Jesus indicava a crença na natureza divina do Messias. Mirra, um óleo perfumado usado para fins de embalsamamento, indicando a mortalidade humana. Oferecer mirra a Jesus simbolizava a compreensão de que ele veio para cumprir uma missão que envolvia sacrifício e morte. Esses 3 presentes eram significativos e simbólicos, e a tradição cristã os interpreta como representando a realeza, a divindade e a missão sacrificial de Jesus. Quantos anos tinha Jesus quando os reis magos vieram lhe visitar? E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Ao contrário da representação tradicional em presépios e espetáculos de Natal, é provável que os reis magos não tenham chegado para ver Jesus na manjedoura. A maioria dos estudiosos acredita que Jesus tinha cerca de 1 ou 2 anos quando os magos o visitaram. Mateus descreve que no momento em que os magos chegaram para visitar Jesus, eles o encontraram em uma casa. Ele também descreve Jesus como um menino, o que sugere que não era mais um bebê na manjedoura. Outro fato é que Herodes, depois de saber da existência do menino Jesus e com medo de perder a sua posição como rei, ordenou a morte de todos os meninos com 2 anos de idade para baixo. Contudo, a idade exata de Jesus não é conhecida e não podemos afirmar, mas é provável que ele não fosse um recém-nascido quando os reis magos o visitaram. Qual o significado da visita dos reis magos ao menino Jesus? A visita dos magos, também conhecidos como os reis magos, à manjedoura de Jesus tem vários significados na tradição cristã. Reconhecimento da realeza de Jesus. Dos presentes que os magos trouxeram, ouro, incenso e mirra, eram símbolos de realeza, divindade e sacrifício. Ao oferecerem esses presentes, os magos reconheceram Jesus como um rei especial e digno de adoração. Adoração e majestade. A visita dos magos demonstrou um ato de adoração a Jesus, revelando sua majestade e a importância de sua vinda. Eles prestaram homenagem a ele como um rei, antes de a maioria compreender verdadeiramente quem ele era. Inclusão dos gentios. Os magos vieram de terras distantes, representando a universalidade do Evangelho. Isso realça que o nascimento de Jesus não foi relevante apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Sua visita simboliza a mensagem de que Jesus veio para ser o Salvador de todos. Cumprimento das profecias. A visita dos magos é vista como o cumprimento de profecias do Antigo Testamento, descrita em Salmos 72, as quais previram que os reis das nações se prostrariam diante do Messias. A revelação de Jesus ao mundo. A visita dos magos é muitas vezes associada à Epifania, que é a manifestação de Jesus ao mundo. Busca sincera. Os magos exemplificam a busca sincera da verdade de Deus. Eles observaram os sinais nos céus, reuniram presentes preciosos e empreenderam uma jornada para encontrar o Messias. Sua busca demonstra a importância de buscar a Deus de maneira genuína.